Todos querem um caminho mais fácil para conquistar o seu bem material. Você quer ter o carro dos seus sonhos, você quer ter a casa dos seus sonhos, e a questão do aluguel, ela viabiliza que a pessoa que quer ter aquele bem material consiga, não é dela, mas enquanto ela paga aquele carro, enquanto ela paga aquele aluguel, aquela casa ali pertence a ela. E a pergunta que eu quero te fazer, Luan, é o seguinte, cara, o que vale mais a pena hoje, na sua opinião? Eu sei que tem casos e casos, mas o que vale mais a pena? Você alugar, morar de aluguel, juntar dinheiro, ou você financiar uma casa, ou financiar um carro, na sua opinião? Então, financeiramente falando, né? Aqui em São Paulo, principalmente, eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, que às vezes você pode estar em outra região, pode ter outro exemplo. Aqui em São Paulo, você vai alugar uma casa mais ou menos pagando 0,42% do imóvel. Então, ou seja, a gente tá falando que uma casa de 1 milhão, você vai pagar R$4.200. Se você pegar esse mesmo 1 milhão e colocar ele pra render, hoje a Selic tá pagando em torno bruto de 13%. Ao ano, no caso? Ao ano. 13% ao ano vai dar mais ou menos 1%, dependendo do investimento que você conseguir colocar, 1%. Então, financeiramente, se você tiver o dinheiro, compensa muito mais você alugar. Mas tem a parte emocional que eu falei pra você. Às vezes a pessoa gosta muito daquela região, quer morar naquela região pra sempre, ou um bom tempo ali, compensa a pessoa comprar e assumir que financeiramente não, mas ao longo do tempo ela vai desfrutar, vai ter a tranquilidade também de ninguém querer mandar ela embora, né? Então depende muito. Financeiramente, compensa muito você alugar. Porque eu não sou aquele cara assim, que tudo é dinheiro, Yuri. Ah, não, tudo é dinheiro. Não, isso daí eu acho que é extremamente errado. No caso assim, a pessoa que tá começando a querer investir, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Hoje, um apartamento aqui, numa região aqui em São Paulo. Morumbi. Vamos no Morumbi lá. A pessoa tá lá no Morumbi, ela tem um valor aí de 500 mil pra ela comprar um apartamento. Ainda é pouco, né? Que 500 mil... Vai comprar um estúdio. Você vai comprar um estúdio no Morumbi ainda. Aí, por exemplo, beleza, a pessoa tem 500 mil pra ela investir. O que compensa mais? Ela colocar na Selic ou ela começar a investir em ações? Porque você falou pra gente aqui que Selic dá 1%, né? Quase 13% ao ano. Mas se ela tem 500 mil, o que compensa mais? Que na sua opinião? Legal. Essa pergunta aí eu tô recebendo muito, né? Porque hoje o pessoal fala assim, Luan, eu prefiro ganhar 1% ali garantido na renda fixa. Tem vários tipos de investimento na renda fixa, tá pagando 1% ou até mais de 1%, né? E por que eu devo investir em ações que pagam dividendos? Essa daí é uma questão que eu recebo demais. Aí eu vou dar o exemplo agora do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil é uma empresa que ela remunera muito bem o acionista. No último ano ela pagou 10% de dividendos. E o que acontece, né? A pessoa sempre comparar, se ela pagou 10% de dividendos, se ela pagar 10, 11%, 12% de dividendos, eu ainda vou estar perdendo. Mas aí tem um segredo nas ações, porque as ações, ela paga uma parte pro acionista. Então, ou seja, o Banco do Brasil lá, ele pagou 10% pro acionista e ainda uma parte voltou pro caixa da empresa. Ela pagou em torno de 40% pro acionista e 60% do lucro ficou no banco. Então, o que acontece? O banco consegue acumular mais dinheiro nesse ano, emprestar mais dinheiro para as pessoas, para projetos novos, as empresas praticamente funcionam assim, e consegue remunerar mais o acionista. E por isso que a empresa, ela cresce ano após ano. Então, por isso compensa muito mais a pessoa pensar em investir em boas empresas pagadoras de dividendos por conta desse crescimento. Além dos dividendos, não é só os dividendos, é os dividendos mais o dinheiro que vai pro caixa da empresa. Tivemos aí o caso da Americanas, né? Que a Americanas afundou praticamente. Teve gente aí que acordou desesperada, né? Rug pull. Exatamente. Deu um rug pull. E aí, puxada de tapete na como que a pessoa pode escolher uma boa ação? Porque no caso da Americanas foi todo mundo pego de surpresa, né? Quem investia em Americanas praticamente perdeu, se eu não me engano, 80% do patrimônio. Acho que já mais já. Né, então. Hoje ela tá custando, ela saiu de R$12, hoje ela deve estar custando 80 centavos. Ainda vale a pena? Ver. Não, com certeza não, né? Vale. Eu parto de um princípio que a pessoa, ela tem que escolher alguns setores que são menos complicados, né? A gente já vai falar dos setores menos complicados, mas no caso da Americanas, né? O que aconteceu ali foi uma fraude. Ali você poderia ter investido em qualquer empresa. Aquilo dali não dá pro acionista minoritário querer e falar assim, a culpa foi minha. Não, roubaram, foi uma fraude, foi um esquema ali de corrupção. Eles não falam fraude, né? Mas ali foi uma fraude. Então o ideal é o investidor sempre diversificar, ter ali 10 ações na carteira dele que ele sempre compra, ações que ele acreditam, e aí já volta no setor, né? O setor do varejo é um setor que eu sempre falei no meu canal, isso daí, que é um setor que eu não invisto. Magazine Luiza. Não invisto, eu não coloco meu dinheiro, não por nada, não é pela empresa, é pelo setor. Tudo que a empresa vende é commodity. Você vai comprar uma geladeira, você não importa em quem você vai comprar. Você não importa se é na Amazon, você não importa se é no Mercado Livre. Você não vai pagar uma geladeira mais cara porque você é acionista da Magalu. Você quer que se dane, você quer o produto preço, né? mais barato ali na sua entrega. Aquele carnezinho gostoso. Gostoso, é. Com preço bom. Com preço bom. O baú da felicidade. Compre, por favor.
Esse setor aí, ele é muito complicado, as margens são pequenas, são margens de 2%, 1%, isso daí significa o quê? De tudo que a empresa lucra e sobra de cada 100 reais, ela lucra R$1. Mas um detalhe, antes de você concluir, teve muita gente que no começo faturou com a Magazine Luiza também. Sim. Muita gente. Porque eu lembro que ela era uma ação muito comentada, porque ela cresceu rapidamente, em pouco tempo, se eu não me engano, valorizou mais de 200% em questão de meses, e muita gente ganhou dinheiro. Ela que investiu mesmo, né? Ela ganhou um puta dinheiro. Isso daí não tem o que falar. É uma empresa que ela passou por uma reestruturação ali e ela se valorizou muito. E muitas pessoas não pegaram porque é igual eu. Eu não invisto em setores mais complicados. Outro exemplo também de setores aqui, exemplo do setor de aviação. Por que eu vou investir no setor de aviação? Que depende da commodity, que é o petróleo, que é o querosene, depende de peças importadas, que é paga em dólar, de aeroportos, depende de vários fatores que não dependem da empresa. São fatores externos para a companhia lucrar. Então eu prefiro ficar de fora desses setores. Então eu sempre falo pro investidor, para ele começar a olhar setores fáceis de entender. Ver o setor bancário, lucra pra caramba, ver o setor de energia, ver o setor de saneamento, ver o setor de telecom, de seguros. E engenharia civil, vale a pena? Eu não gosto também não? Porque é um setor muito cíclico. Entendeu? Se for para especular, qualquer setor serve, gente. Se você for querer especular, aí não importa o setor. Mas é um setor que é extremamente cíclico. Eu trabalhei na construção civil e eu saí justo em, acho que é 2014, por conta do esquema da Lava Jato. A empresa que eu trabalhava, ela perdeu não sei quantos contratos lá, porque veio a Lava Jato, uma empresa, aí é uma cadeia, né? Cada construtora grande acumula 100 empresas que ela paga. Dessas 100 empresas, mas, sabe, é uma cadeia muito grande. Então você vê essa OAS, vê essas empresas grandes aí, atrás de cada empresa dessa daí tem 5 mil empresas que trabalham, porque são mega empresas, né? E eu acabei sendo mandado embora por conta disso.